Esse foi o grande interesse no meu processo de escrita do Máfia dos Mendigos. O Máfia dos Mendigos é um livro que eu escrevi, que eu publiquei em 2019 pela editora Record, onde eu narro uma experiência onde eu fui dormir com mendigos aqui em Fortaleza. Fui dormir com morador de rua durante um ano para entender o que estava acontecendo. Veja, é teologia que é feita no chão da calçada. É teologia que é feita dormindo no banco da praça. É teologia que é feita pedindo esmola. É uma teologia que é feita quando você se relaciona com a vida comum. Mas veja, você não tem que participar de coisas tão extremas. Você só precisa chamar os jovens da sua igreja para almoçar na sua casa. Você só precisa entrar na vida de algum casal. Você só precisa fazer parte do grupo de mocidade. Tá nos relacionamentos, tá no encontro de senhoras, tá no encontro de homens ou no encontro de casais. E contribuir, e se relacionar, e ir além do simples saber teológico, daquilo que você escuta num sermão ou que você vê na escola dominical. Existe toda uma vida para ser vivida em torno de Deus. Existem muitas vidas para serem apontadas a Deus. E você pode ser instrumento disso. Nossa mentalidade precisa ser justamente a mentalidade de quem está interessado em servir. Eu não quero aprender para cultivo de mim. Eu não quero aprender para ser mais inteligente. Eu não quero aprender para ser mais bonito. Eu não quero aprender para que as pessoas me vejam melhor. Eu não quero aprender para que a minha imagem cresça diante das pessoas. Eu quero aprender para os outros serem ensinados. Eu quero aprender para servir. Eu quero aprender para dar. Eu quero aprender a cozinhar bolo, não porque eu gosto de bolo, mas porque as pessoas precisam ter o que comer. Então, se o teu coração for um coração dado, entregue àqueles que precisam, se você estuda grego, não para saber grego, mas para servir as pessoas que vão ser edificadas pelo teu conhecimento de grego, aí teu coração está no caminho certo. Aí teu coração está indo na jornada certa. Quando você simplesmente quer saber mais, quer entender mais, quer conseguir mais, e tua identidade está jogada naquilo que as pessoas veem em você como pregador, como teólogo, como ministro, como cristão, aí acabou para você. Aí é joelho no chão, arrependimento e pedir para que o Senhor mude seu caminho. A Bíblia manda que todos nós ensinemos uns aos outros, que nós possamos nos instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Então você contribui para o ministério da sua igreja de ensino sendo um bom membro da igreja, relacionado com as pessoas da igreja, vivendo a vida comum para que as pessoas possam aconselhar com você, para que as pessoas possam tirar dúvidas teológicas com você, para que as pessoas encontrem em você um confidente, um amigo, um mestre. E isso cabe a cada um de nós, com mais ou com menos eficácia, com mais ou menos habilidade, com mais ou menos engajamento, mas todos nós somos mestres e professores na palavra. Todos nós somos instrumentos do Deus vivo para abençoar outras pessoas e para servi-las. Então a gente tem que assumir isso para a gente como algo importante. O que é que a gente tem feito em um período tão crítico como que a gente está vivendo agora para levar o evangelho e a palavra de Deus a quem está do nosso lado? Paulo, perto de morrer, ali em 2 Timóteo capítulo 4, pede que Timóteo leve a ele livros, pergaminhos, para que ele pudesse ali, perto da morte, ter coisas para estudar. E eu tenho certeza que Paulo não queria estudar só para ele, Paulo queria transmitir algo para alguém. Queridos, a vida é frágil, a vida é breve, todos nós somos temporários e passageiros, todos nós precisamos sentir a urgência da pregação do evangelho para aqueles que precisam. Não simplesmente ficar colorindo mais PowerPoints, não simplesmente escrevendo cada vez mais textos para o Instagram, que já está inundado de texto, não simplesmente pensar em fazer mais canais para o YouTube, que já está inundado de canal no YouTube. E veja, eu mesmo faço essas coisas, nada disso é mal, mas fazer essas coisas como o fruto de uma vida que é vivida em torno de servir quem precisa. Uma teologia relevante para o século XXI é uma teologia que está sentada nas realidades do século XXI. Dormindo com mendigo, sentado no chão da praça, ouvindo as pessoas comuns, recebendo jovens na igreja, indo com os casais, visitando os idosos, vivendo a existência do presídio, na prisão, no hospital, na escola, na vida acadêmica, fora dos debates que não levam a nada, dentro da existência real da fé. Uma teologia relevante para o século XXI é uma jornada que nós entramos na nossa própria vida para mudar a forma como a gente pensa a teologia. Não simplesmente para aquecer a mente, mas para nos levar em direção a quem precisa. Foi Clifford Geertz, num texto chamado Uma Descrição Densa por uma Teologia Interpretativa da Cultura, diz assim: o que é que o etnógrafo enfrenta? Né? O etnógrafo é alguém que faz esse trabalho de estudo das etnias dos povos. Ele diz que o etnógrafo enfrenta uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar. E isso é verdade em todos os níveis de atividade do seu trabalho de campo, mesmo mais rotineiro. O que a gente faz dentro da sociologia, eu não sou sociólogo, minha esposa é tentar compreender
multiplicidade de estruturas conceituais complexas. Ideias sobrepostas, teias de significado estranhas, irregulares, inexplícitas, ocultas, num mundo em que as pessoas têm ideias, compreensões, valores, traumas, que acessam canais de mídia diferentes, que têm visões políticas diferentes e que interpretam amor de uma forma diferente e que passaram por abusos, passaram por abandonos, que, sabe, tem históricos de construção de vida dos mais variados. São teias estranhas de significado, que não são explícitas, que as pessoas não sabem explicar por si só e que a gente tem que muitas vezes desvendar. O nosso processo de fazer teologia não é só um processo de entender o texto bíblico. É também um processo de entender a sociedade para a qual a gente fala. É também um processo de responder às demandas de uma cultura que não se entende, que não se sabe, que não se crê, que não se vê, que não se enxerga, que não tem espelho. Uma cultura que é cheia de ideias e significados, que não consegue perceber os motivos de crer como crê ou de fazer o que faz, de viver a vida como vive. O homem sem Deus só vive, a cultura só reproduz seus padrões, as pessoas só compram suas narrativas políticas, escolhem as teias de significado onde vão se engendrar e acabou. E cabe a nós, como cristãos, ler a cultura para dar para essa cultura a resposta única e cabal que é possível, que é a resposta da revelação do Evangelho de Deus. Você tem que ter o coração aquecido por isso. Você tem que ficar feliz de ver isso, de entender que eu posso responder a uma cultura que às vezes eu nem entendo, mas que é cheio de teias das quais eu preciso me envolver para compreender, lendo economia, lendo sociologia, lendo psicologia, entendendo essa comunidade terapêutica onde a gente vive, para dar respostas coerentes à nossa cultura. Dentro ali do seu subgrupo, do seu grupo de amigos. Entender os traumas de cada um, a história de vida de cada um, as questões políticas de cada um. Ali no teu grupo de trabalho, ali no teu ambiente acadêmico, ali na tua própria família, entender o teu pai, a tua mãe, a tua irmã, as teias de significado que guiam a estrutura da tua própria família, para poder dar respostas da palavra de Deus. Todos nós como pequenos etnógrafos, entendendo a sociedade para responder à sociedade a partir da palavra. É uma palavra, uma expressão muito antiga, Spurgeon disse isso. Francis Schaeffer, que dá nome ao nosso instituto, já dizia isso, e isso é um dos motivos pelo qual ele dá nome ao nosso instituto. O crente deve ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Isso é um dos grandes motes do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. É conseguir ter a Bíblia numa mão e tratar a exegese bíblica com respeito, não fazer teologia pública simplesmente pegando discurso conservador de internet e batizando. Não simplesmente tomando discurso religioso, conservador, liberal, ou o que quer que seja, ou mesmo socialista, dá um nomezinho de cristão naquilo ali, e é isso é cosmovisão cristã, porque não é. Cosmovisão cristã é cosmovisão cristã quando tem a Bíblia na mão, quando respeita a palavra de Deus, a exegese bíblica, e a gente usa a exegese bíblica para dar respostas sérias e racionais para as questões e os dilemas do nosso tempo. Mas é tendo o jornal na outra mão, é entendendo para quem nós estamos falando, é entendendo quais são as grandes questões da nossa cultura, quais são as grandes polêmicas políticas, quais são os pecados sociais que a igreja está se envolvendo. E entendendo isso, a gente consegue ter uma teologia que fala, que responde, que pode ser questionada e que não tem medo dos questionamentos da cultura. Você pode não entender a cultura. Se você entende a palavra, no mínimo você tem a pregação do evangelho, que vai transformar corações que precisam. Você, no mínimo, tem a verdade de quem é Deus para entregar àqueles que estão engendrados em teias de significado que nem eles entendem. Mas, claro, quando a gente entende a cultura, a gente consegue dar respostas e produzir coisas com uma eficácia e com uma acurácia muito maior. Um outro autor, chamado Malinowski, também muito conhecido, um antropólogo antigo, criador do conceito de observação participante, o Malinowski, ele é um antropólogo polonês, ele vai falar que ele foi praticamente o inventor da pesquisa de campo. Ele vai falar que o trabalho do bom etnógrafo, o trabalho daquele que tenta entender um ambiente e uma cultura, é o trabalho de se ver sem os outros, de se ver no meio dos nativos sem os seus iguais. Ele vai montar um imaginário, ele vai dizer assim, se imagina deixado sozinho, cercado por seu equipamento de pesquisa, numa aldeia tropical, numa praia nativa, enquanto a lancha ou o barco inflável se afasta até sumir de vista. A gente entrou numa cultura, a gente entrou num povo e não tem como fugir. Os antigos missionários, eles tinham a base missionária. A base era um pedaço do país de origem naquele lugar. Então, você tinha um grupo de americanos, o grupo de americanos estava aqui no Ceará evangelizando e tinha a base da missão. Eles moravam na base da missão e na base da missão tinha Coca-Cola, tinha TV a cabo americana, tinha tudo aquilo que era comum à vida normal deles antes. Eles eram outsiders da cultura. Eles não estavam dentro da cultura, eles não estavam percebendo o que acontecia
diretamente ali na vida das pessoas. Nós, dentro da nossa própria cultura, nós somos autóctones, esse é o termo técnico da obra missionária. Nós somos da própria cultura, nós já somos do nosso povo, nós já entendemos as nuances, já entendemos as piadas, já entendemos o que é que ofende, o que é que não ofende, já entendemos a geografia, já entendemos o tratamento social, já entendemos os pequenos símbolos de comportamento que simbolizam e que representam pequenas informações dentro da nossa própria cultura. Nós podemos ser teólogos que produzem conhecimento para a transformação de vidas de uma forma que um John Piper nunca vai ser, que um Paul Washer nunca vai ser, que eu nunca vou poder ser na sua casa. Você pode falar ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa, ao seu pai, aos seus colegas de trabalho, aos seus amigos, aos seus parentes, de uma forma que eu, num vídeo do YouTube, nunca vou poder falar. Porque você está aí, você conhece, você entende, você vê, e você pode aprender daqui. Você pode ouvir o conhecimento que eu quero transmitir, você pode ouvir nosso time de professores, você pode crescer sua informação e então transmitir isso àqueles que você consegue ler que a gente não consegue ler. Nós podemos ser a Bíblia na tua mão, podemos ler fenômenos culturais maiores, mas na tua casa, no teu trabalho, para a tua própria vida, isso é um esforço que você vai poder desenvolver ao levar o evangelho a quem está do seu lado. Nós respondemos às necessidades das pessoas entendendo que nossa linguagem muda. E falando com criança, a linguagem é uma, falando com sua esposa, a linguagem é outra, falando com os colegas da igreja, a linguagem é outra, falando com um cristão que diz que é comunista, é uma linguagem, falando com um cristão que defende e apoia o presidente, é outra linguagem, e falar com um cristão que é freudiano é uma linguagem, com um cristão que é sabe? E você vai vendo todas as necessidades, um cristão que é traído e um cristão que traiu, a linguagem é completamente diferente, a necessidade é completamente diferente. Fazer teologia à nossa realidade é o que importa. Muitos dos meus livros são respostas à minha realidade. O Pecados Aceitáveis, por exemplo, é um livro que eu escrevi para resolver pecados da minha igreja. Iago, por que você escolheu esses pecados para falar no livro? Porque são os pecados que minha igreja comete. Pecados que eu cometia, que meus jovens cometiam, eu quis lidar isso na minha igreja. Podia ter escrito sobre outros pecados. Mas eu não queria escrever para o mundo, resolver os pecados do mundo. Eu queria resolver os pecados da mãe, do Iago, do Zé, da Maria, do Pedro, do Paulo. E é isso que faz com que a gente possa produzir uma teologia que é relevante, porque essa teologia que fala realidades específicas, concretas, é uma teologia que fala outras realidades. Os melhores sermões que eu preguei na minha vida, eu preguei para 2 pessoas. Tinha câmeras me filmando, 60 mil views no YouTube, uma plateia me ouvindo, mas eu só tinha uma pessoa na cabeça. Eu queria consolar aquele irmão, eu queria consolar aquela irmã. E o sermão inteiro, os exemplos todos, as ilustrações todas, eram para aquela pessoa. E outras pessoas que não tinham nada a ver com isso, chegou, pastor, o sermão foi para mim. Foi, porque Deus faz ser para todos. Eu podia dizer, irmão, foi não. O sermão hoje foi pro Marcelinho. Marcelinho precisava ouvir a palavra de Deus. Mas Deus usa a palavra para cortar com 2 gumes, né? E corta todos que precisam ser feridos por ela. Mas uma teologia realmente relevante, real e útil é aquela que está preocupada em resolver problemas que são reais. É quando há uma imagem na sua cabeça para você responder os desafios.